Saber Direito desta semana, o professor Marcos Felipe Aragão traz um curso em que vai abordar os entes políticos, a administração pública e órgãos públicos. Ele vai explicar ainda o que são e como funcionam as autarquias, agências reguladoras, fundações públicas, agências executivas, consórcios públicos e empresas estatais. A aula 5 começa agora. Olá, estamos aqui no programa Saber Direito, uma realização da TV Justiça. Estamos no âmbito do curso sobre Organização da Administração Pública Brasileira. Eu sou o professor Marcos Felipe, professor de Direito Administrativo, e estamos aqui, portanto, no nosso quinto encontro. É o nosso quinto e último encontro, a nossa aula de número 5, onde vamos abordar os famosos entes de cooperação, também conhecidos como entidades paraestatais, terceiro setor. São expressões similares, expressões que, por mais que haja polêmica doutrinária, especificidades doutrinárias, são utilizadas muitas vezes na prática como expressões similares, para se referir a um setor específico, a um nicho específico, de pessoas jurídicas específicas que cooperam, colaboram com a administração pública, mas que não integram a estrutura orgânico-funcional do Estado, da administração pública. Não é mesmo? Portanto, vamos aqui a um breve resumo da aula. Na aula de hoje, falaremos sobre os entes de cooperação, também conhecidos como entidades paraestatais, que, em suma, podem ser assim classificados como: número 1, os serviços sociais autônomos; número 2, as entidades de apoio; número 3, as organizações sociais; e número 4, as organizações da sociedade civil de interesse público. Não obstante a doutrina trazer diversas outras classificações sobre ente de cooperação, cada doutrina traz uma figura específica, uma outra tipo de entidade que celebra, outro tipo de parceria e tal. Vamos nos ater, por questões de tempo e de limitação, vamos nos ater a essas 4 principais. São as principais figuras jurídicas, as principais instituições, as principais, vamos dizer assim, pessoas jurídicas com essas qualificações que integram esse conhecido terceiro setor ou que se qualificam como paraestatais ou entidades de cooperação. Tá bom? No mais, seguimos aqui no nosso roteiro de aula. Numa perspectiva introdutória a esse tema que nós estamos aqui abordando, deveras ressaltarmos que, se estamos aqui colocando o terceiro setor em voga, colocamos o terceiro setor como sinônimo, não obstante algumas rejeições doutrinárias sobre isso, mas aqui falamos, terceiro setor é porque existe o primeiro setor, o segundo setor, temos aí, portanto, o terceiro setor. Vamos dar uma contextualizada para o conhecimento dos senhores e das senhoras. O que significa isso? Entes de cooperação, entidades paraestatais, vamos dizer, terceiro setor. Qual é a melhor compreensão desse cenário? Eu explico para os senhores. Esse cenário é muito trabalhado na linha do que nós conversamos nas aulas passadas, ainda mais na última aula, pegando todas aquelas preleções que dialogamos aqui acerca do Estado gerencial brasileiro. Não é mesmo? O Estado, a máquina pública, passa por um constante processo de amadurecimento, de evolução. Não é mesmo? E, diante dessa perspectiva, já tivemos no passado uma administração burocrática, já tivemos no passado um Estado inchado, grande, robusto, executando todas as atividades, e isso foi sendo redirecionado para um Estado um pouco menor, focado mais na fiscalização, não um Estado mínimo, mas um Estado um pouco menor, focado na fiscalização, controle e normatização. Tudo isso nós vimos nas aulas, ao decorrer das últimas aulas. Mas também não podemos perder de vista que existem doutrinas e teorias que amplificam, e tudo isso interfere na ideologia, que interfere nos modelos, na criação de novas normas, de modelos específicos vocacionados para essas finalidades, como nós vamos conversar aqui. Diante desse cenário de reposicionamento do Estado, principalmente aqui no Brasil, nos idos da década de 90, mas que constantemente vem sofrendo reflexos ao longo dos anos,
uma salutar ocorrência é a ampliação da participação popular. Né? O que a gente conhece na doutrina, nós conhecemos o que a doutrina nos traz como digressões doutrinárias, a administração dialógica, administração participativa, não é mesmo? É ampliação dos canais de acesso à administração pública. São expressões que trazem à baila uma administração pública mais próxima do cidadão. Isso se explica historicamente. Historicamente, o Estado sempre foi considerado, lá no passado, um ente absoluto, um ente superior, independente, que por imposição de vontade e sem muitas limitações normativas, colocava sua vontade imperiosa aos seus cidadãos, muito conhecidos antigamente, nos idos das idades antigas, como seus súditos, não é mesmo? Se pararmos para identificar que esse tempo antigo não é tão antigo assim, conseguimos verificar as evoluções, as melhorias, as adaptações aos tempos contemporâneos, aos novos pensamentos, às novas premissas. E, seguindo esse cenário, viu-se que o Estado não tinha como prosseguir daquela forma. Outros regimes foram sendo implementados, verificados, sistema republicano, como a gente depreende, capta lá do estudo da teoria geral do Estado. Não é mesmo? A ciência política, do direito, das origens do direito administrativo, como nós falamos outrora lá nos idos da primeira aula, demos uma pincelada, mas maiores profundidades teremos que adentrar em aulas específicas para esse assunto. Pois bem, prosseguindo nesses influxos, é fato que a administração pública passa por uma constante evolução. Com a crise de 29, muitos estados do mundo global, crise de 1929, aquela crise lá dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos foi implementado o famoso Estado Social, porque o Estado era mínimo e virou um Estado Social, um Estado mais provedor, não é mesmo? O Brasil já pegou muito esses influxos ali na década de 30, 40, não é mesmo? Temos a Constituição de Getúlio Vargas, uma Constituição bem social, criação da Justiça do Trabalho naquelas épocas antigas. Nós temos vários detalhes que, com o estudo do histórico das Constituições brasileiras, nós conseguimos captar bem, não é mesmo? Então o Estado se cresceu, o Estado ficou mais robusto, se incorporou de diversas atividades e se incumbiu de diversos mistérios, como nós falamos na última aula. E daí o Estado precisou diminuir. E o que vem à tona? Quando ele diminui? Vem à tona a necessidade de contar com a iniciativa privada, que é o que nós vimos aqui, não é mesmo? Contar com a iniciativa privada. O Estado se reserva a posição de gerente, Estado gerencial brasileiro, como nós conversamos ainda agora, principalmente vocacionado para a função de agente fiscalizador, normatizador, controlador, planejador, não é mesmo? Então, seguindo nessa linha, precisamos entregar, confiar na iniciativa privada e também, para diversas facetas públicas, para diversas incumbências públicas, precisamos também contar com a participação da sociedade civil, contar com maior colaboração da sociedade civil, não é mesmo? Essa linha nos traz todo o pensamento de ampliação dos canais da administração do Estado com a sociedade. Quando estudamos um pouco de ciência da administração pública e ciência, até mesmo um pouco de ciência política, verificamos, só uma parte, não tenho formação em ciência política. Sou bacharel em Direito, advogado, habilitado e tenho toda a minha formação no mundo jurídico, né, no direito propriamente dito, nas ciências jurídicas. Mas já tive conversas e também já fiz diversos cursos que tocaram na ciência da administração pública, tocaram na ciência política. Dou exemplo o mestrado que fiz. Fiz um mestrado em políticas públicas e governo, um mestrado interdisciplinar, que toca, sim, as ciências políticas, toca um pouco de sociologia, as ciências da administração pública, a ciência jurídica também. É um mestrado interdisciplinar. E tive contato com doutrinas, tive contato com professores de diversas áreas, não só das áreas jurídicas, e pude extrair diversos conhecimentos. Então, quando conversamos sobre administração pública e tudo mais, vemos, tudo isso que nós estamos conversando aqui, vemos que algumas teorias muito bem fundamentadas embasam também esse itinerário evolutivo da máquina estatal, né? Nós tínhamos uma gestão pública antiga, uma gestão pública burocrática, depois passamos por uma nova gestão pública,
né? Ali nos idos da década de 80 para 90. O Estado gerencial brasileiro inaugurou ali com a Constituição de 88, aperfeiçoou na década de 90, quando a doutrina da administração pública já trazia a lume a ideia de teoria do novo serviço público. Estou dando umas linhas gerais de um panorama, não muito exato em números, em anos, mas um panorama geral e contextualizado, só para termos ideia da ressonância disso no mundo prático, e inclusive em outras ciências, não só na ciência jurídica, mas na ciência da administração pública, como é o caso. Inclusive, minha dissertação de mestrado foi feita com base nessa teoria, a teoria do novo serviço público, que é justamente a aproximação do Estado com o cidadão, né? O Estado, nos últimos anos, ali, quando se deparou com o inchaço da máquina, na década de 80, e foi fazendo o reposicionamento das suas atividades, das suas finalidades na década de 90, ele se deparava, então, com um grande descrédito perante a sociedade. Até hoje, nós temos conhecimento de diversos escândalos que acontecem, diversas divulgações na mídia, em diversos canais, de fraudes, de dilapidação do patrimônio, de irregularidades, e isso, em contextos de outrora, ainda hoje, mas mais de outrora, colocava o Estado num grande descrédito, numa grande posição de fragilidade, vamos dizer assim, perante a sociedade. E isso fez com que o Estado precisasse utilizar de mecanismos de reaproximação, de estreitamento dos laços, para justamente trazer a sociedade civil, trazer as pessoas privadas, para, junto com o Estado, resolver os famosos problemas públicos. Porque o interesse é de todos. O Estado é uma mera abstração, não é mesmo? O Estado é uma abstração cujas finalidades são executadas por governantes, mas que, quando permite-se a participação da sociedade, que são os diretamente afetados, fica muito mais salutar. Por óbvio, diante de todo o cenário mundialmente concebido, historicamente avaliado, não se dá para fazer escolhas agradando a tudo e a todos a todo momento. De fato, nem Jesus Cristo foi unânime, não é mesmo? Tem gente que não gosta da religião, não acredita. E tudo bem, a liberdade é para isso. Mas, fato é que muitos gostam e acreditam. Assim, gerir uma coisa pública é na mesma linha, paralelamente, simploriamente falando, né? Gerir a coisa pública tem suas dificuldades, seus pormenores, suas especificidades, e quanto mais a sociedade civil e os particulares se aproximarem do Estado, mais haverá cooperação, mais haverá integração, mais haverá sinergia para a consecução das atividades estatais. Compreendida essa visão, vamos dizer, preliminar, né, de suma importância para captarmos aí o decorrer da nossa explanação, como nós vimos, estamos aqui na última aula e falaremos sobre entes de cooperação, entidades paraestatais, não é mesmo? Terceiro setor. E o que isso significa? Isso significa que, de acordo com a formatação do Estado gerencial brasileiro, a doutrina administrativista nos traz três setores principais. Já existem algumas vozes comentando acerca da existência do quarto setor, mas vamos nos ater aos três principais setores falados, amplamente falados na doutrina. O primeiro setor, que revela, né, que nos traz a ideia da administração pública propriamente dita. Né? Aqui trabalhando a ideia de consecução das atividades estatais, das atividades de interesse público ou serviço público, né? Nós temos a administração pública, diretamente falando, quando ela executa sozinha e diretamente o serviço, sozinha e diretamente a atividade estatal. Né? Então, através daquilo que nós já vimos aqui, né? Seus órgãos, entidades administrativas. Quando é a administração pública diretamente atuante, estamos diante do primeiro setor. O setor clássico, a administração pública, o Estado. Quando estivermos diante de pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da administração pública, com fins lucrativos, que atuam em parceria com a administração pública, nós estamos diante do segundo setor. O setor, como nós podemos depreender da leitura, por exemplo, tá, do artigo 175 da Constituição. Os serviços públicos serão prestados diretamente
pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, mas também podem ser delegados, mediante concessão ou permissão com licitação, na forma da lei. Não é mesmo? Então, os permissionários, os concessionários, são empresas, são pessoas jurídicas de direito privado e atuam em parceria com a administração para a execução de serviços públicos, vamos assim exemplificar, com finalidade lucrativa. Por exemplo, naquele exemplo que nós demos nas aulas anteriores, onde existem as concessionárias de transportes públicos, municipais, intermunicipais. Aquelas empresas ali cobram as tarifas, cobram aquele preço da passagem de ônibus, justamente para se remunerarem, fazerem a remuneração, obterem lucro diante de um serviço público prestado. Um serviço público que poderia estar sendo prestado pelo Estado, mas ele, através da devida, vamos dizer assim, licitação, concede ou permite ou autoriza a um particular que atua nessa parceria com finalidade lucrativa, não é mesmo? Então, estamos diante, portanto, do segundo setor, como aqui explicamos. Vamos prosseguir aqui e, portanto, temos o terceiro setor, que é o que aqui nós estamos falando. Qual é a diferença aqui? A diferença reside num ponto essencial. O terceiro setor, assim conhecido por muitos, é o setor das entidades, das pessoas jurídicas de direito privado que atuam em cooperação com a administração pública, né, paraestatais, né, atuam em paralelo ao Estado, né, cooperando com a administração pública, mas que não possuem finalidades lucrativas. Esses são os entes, as entidades paraestatais, os entes de cooperação, esse famoso terceiro setor. Não possuem finalidade lucrativa por quê? Porque justamente são organismos, entidades, instituições, como desejarem falar, da sociedade civil, que buscam atuar em parceria com o Estado para a concretização de atividades, de ações de relevante interesse social, de relevante interesse da coletividade, nessa linha que nós aqui estamos falando. Essas preleções são de suma importância para a compreensão do universo que nós iremos abordar, da amplitude desse universo, assim como nós vamos iniciar algumas digressões sobre cada uma das figuras, cada uma das modalidades, das instituições, das configurações institucionais que nós aqui comentamos no início da aula, tá bom? Vamos ao nosso roteiro de aula. Temos aqui como primeiras pessoas jurídicas a abordarmos num diálogo como principais características os serviços sociais autônomos, não é mesmo? Vamos, portanto, a essas entidades. Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, não pertencentes à administração, que atuam lado a lado do Estado, cooperando para a materialização de atividades de importante, relevante interesse social ou interesse coletivo. Qual é a peculiaridade desses serviços sociais autônomos? Eu aqui registro um pequeno detalhe, faço uma pequena parte para dar um exemplo e fazer aqui um conhecimento agregado aos senhores e senhoras. O primeiro processo seletivo público eu chamo de concurso público, mas se eu falar nessa instituição concurso público, eles vão me bater com as devidas proporções, com as devidas brincadeiras, né? O primeiro processo seletivo, certame público que passei, que obtive sucesso após formado em Direito, foi para advogado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, né? Situada em Brasília, uma agência federal, nacional, né, de caráter brasileira, como o nome diz, que presta o serviço público de fomento às exportações brasileiras, atração de investimentos estrangeiros, em linhas gerais, sem adentrar em maiores detalhes. Por lá, eu exerci a advocacia no departamento jurídico da agência por quase 6 anos. Né? Concursado que era, ou melhor dizendo, oriundo do processo seletivo público, tive o direto contato com essa instituição. E de acordo com a lei que autorizou a sua criação, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, ela é nada mais nada menos do que uma pessoa jurídica de direito privado, não integrante da administração pública, que, conforme expressa a previsão legal,
integra o denominado Sistema S, ou seja, pela própria lei, ela foi qualificada como serviço social autônomo. E isso dá a configuração a essa agência de uma entidade de cooperação, de um ente de cooperação, de uma entidade paraestatal, de uma entidade integrante do terceiro setor, para os que assim adotam essa classificação e essa linha de pensamento. Vamos lá, continuando no meu exemplo, lá eu trabalhei e me identificava no meu dia a dia com diversos processos judiciais tributários. E o principal processo judicial tributário no qual a agência fazia parte eram processos que envolviam a União Federal, o SEBRAE, a Apex Brasil, que é a agência que eu trabalhava, e a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é outra agência de formato similar com a Apex Brasil. Esses processos tributários, as empresas brasileiras atacavam uma contribuição, um tributo federal. Um tributo que era pago sobre as folhas de salários das empresas, né? Esse tributo era um percentual sobre a folha de salário, sobre determinadas rubricas da folha de salário, que, uma vez recolhidos pela Receita Federal, o produto da arrecadação, a receita dessa tributação, parte dela tudo era arrecadado pela União, porque é o ente político, né? É quem detém competência tributária, mas quando arrecadado, parte dessa receita era passada ao SEBRAE, a outra parte era passada à agência, a Apex Brasil, que eu trabalhava, e a outra parte era passada à ABDI, vamos dizer assim, a prima mais nova ou a irmã mais nova, enfim, fazendo só uma brincadeira aqui, que foi criada logo na sequência da Apex, né? Então, essa receita tributária era repassada para as agências, para a BDI e a Apex e também para o SEBRAE, né? Essas instituições, integrantes do terceiro setor, viviam primordialmente dessa contribuição. Essa contribuição perfazia o orçamento, a parte principal, vamos dizer assim, do orçamento dessas instituições, aliada a alguns outros ingressos, mas esse orçamento. Portanto, fica nítido que o custeio dessas instituições se dava por um tributo federal, pelas chamadas contribuições parafiscais. E, portanto, como é de amplo conhecimento dos senhores, se tributo é recurso público. Não recurso público no sentido de recurso do Estado, mas recurso público no sentido do princípio republicano. Recursos oriundos do povo. Recursos compulsoriamente, obrigatoriamente, recolhidos perante a sociedade civil, perante, vamos dizer, as pessoas que compõem o Estado brasileiro. No caso, as pessoas jurídicas, como eu dei o exemplo, não é mesmo? Então, eram processos em que as empresas brigavam com a agência, com o SEBRAE, com a União, sobre a tributação, se era exigível, se não era e tal. Ao fim e ao cabo, ficou decidido, a principal tese dessa história ficou decidida, né, no Supremo Tribunal Federal, num passado recente, que a contribuição destinada ao SEBRAE, Apex e ABDI é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Ela é constitucional e, portanto, é exigível. A União pode, assim, tributar. E assim faz até os dias de hoje, né? Então, vimos, portanto, aqui rapidamente, com esse exemplo, a relevância dos serviços sociais autônomos. São entidades privadas, não integrantes da administração, mas que atuam em paralelo ao Estado. Nesse exemplo que dei, na agência que trabalhei, qual era a função principal da agência? Em linhas gerais, sem adentrar em pormenores, em maiores especificidades, porque tem muitas, lá trabalhei e tive contato com muitas questões. A principal finalidade era fomentar as exportações brasileiras, algo de relevante interesse social, né, relevante interesse da coletividade, e também favorecer, fortalecer a atração de investimentos, questões ali paralelas às exportações, mas que também estavam contidas na missão institucional, na missão legal da agência. Então, como podemos perceber, não se trata de atuação direta no domínio econômico, atuação direta na exploração econômica pelo Estado, porque nem entidade integrante do Estado os serviços sociais autônomos são. Nenhum ente de cooperação é integrante da estrutura estatal, mas uma atividade de relevante interesse social, relevante interesse coletivo.
não é mesmo? É tanto assim que o Estado resolve, mediante lei, inserir no ordenamento jurídico uma tributação cuja receita, estamos falando aqui especificamente dos serviços sociais autônomos, uma receita, né, tributa-se, ofere-se uma receita e o produto dessa receita é destinado a essas entidades. E isso traz algumas consequências. Algumas consequências que nós vamos ver aqui nessa aula com alguns detalhes. Me acompanhem, sigam comigo, por gentileza. Os serviços sociais autônomos, vale ressaltar para os senhores e senhoras que os serviços sociais autônomos, eles foram criados antes da década de 90. Foram criados, o próprio Sebrae é bem antigo, eu aqui não vou arriscar a dizer datas especificamente, porque posso acabar me equivocando, posso falar alguma besteira. Mas os serviços sociais autônomos, os mais clássicos, considerados como o Sebrae, o SESI, o Senai, datam de décadas bem anteriores à década de 90. Bem anteriores à mudança paradigmática, a maior mudança paradigmática do direito brasileiro que nós passamos nos últimos tempos, que é a promulgação da Constituição de 88. Como bem ressalta a doutrina, e é de amplo conhecimento de todos, que encerrou ali um regime ditatorial, regime militar, e ingressamos, portanto, no Estado Democrático de Direito. Os serviços sociais autônomos datam de longa data, né? Vamos dizer assim, né? Vigoram de longa data. São pessoas jurídicas criadas desde outrora para justamente fazer jus, dar um apoio a determinadas classes, determinadas categorias, né? Por exemplo, o Serviço Social da Indústria, dá ali suporte aos industriais, às indústrias, ao pessoal do setor da indústria, vamos assim dizer, né? SESI, Senai, o Sebrae, as micro e pequenas empresas de um modo geral. Depois, com o passar do tempo, já nos tempos mais contemporâneos, após a década de 90, vieram pessoas mais recentes, como citei aqui a Apex Brasil, a ABDI, que não visam especificamente uma categoria. Por exemplo, nós temos o SESC e SENAC, que são as pessoas vinculadas ao setor do comércio, também lá de trás, né? Então aqui citamos a indústria, o comércio, as micro e pequenas empresas, que é o Sebrae. Quando nós tratamos da Apex e da ABDI, são agências, instituições mais recentes, criadas já no pós-anos 2000. Justamente em razão disso, foram conferidas outras peculiaridades para essas agências. Foram conferidas peculiaridades especiais, como a celebração de contratos de gestão, para averiguação por ministério, tal como é exercida a supervisão ministerial no controle finalístico, lá das agências executivas. Os senhores lembram que é celebrado um contrato de gestão com o órgão supervisionador, com o órgão a que a entidade é vinculada, para que seja exercido um controle e seja dada maiores flexibilidades, maiores autonomias. Essas últimas agências também possuem esse contrato de gestão. Gerem recursos públicos diretamente. Não é mesmo? O Estado tem uma tributação específica, cujo produto da arrecadação é repassado a essas entidades. Nas outras também, mas nessa é um tributo geral. Não existe uma categoria específica. Nas outras que citei, mais antigas, existem o setor da indústria, o setor do comércio, o setor da micro e pequena empresa. No caso, a Agência Brasileira de Exportações, existe até um foco na lei das micro e pequenas empresas. Mas, na verdade, o fomento à exportação, quando gera efeitos sociais ou na sociedade, gera efeitos amplos, seja para as micro e pequenas empresas, seja para as médias empresas. Os efeitos não são controláveis, não é mesmo? Então, não tem muito bem um setor delimitado. E isso faz com que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria, tenha dado uma distinção conceitual. Distinguiu os serviços sociais autônomos clássicos, como aqueles direcionados a setores específicos, criados mais antigamente, voltados para uma finalidade mais delimitada, um campo de atuação mais restrito, e os mais modernos, com maior amplitude, com mecanismos novos de gestão, com maior participação do poder público, mediante até esse contrato de gestão que aqui citei. O poder público tem atuações diretas perante esses serviços sociais autônomos mais modernos, mais recentes, não é mesmo? Então,
Existe essa distinção conceitual, já abordada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e trago ao conhecimento dos senhores para que possamos melhor compreender esse assunto que aqui estamos abordando. Vamos, portanto, prosseguir a demais tópicos para não perdermos tempo também, porque precisamos avançar. Vamos lá. Outro ponto importante dos serviços sociais autônomos, uma vez passada a natureza jurídica desses entes, é sobre a necessidade de licitação. Eles são não integrantes da administração, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, mas recebem recursos públicos, recursos oriundos de uma tributação. E aí, eis a pergunta, eles precisam realizar licitação nos moldes da Lei de Licitações e Contratos? Vamos à resposta. Majoritariamente, e aí eu vou citar o reforço de peso jurisprudencial, vamos assim dizer, que corrobora essa resposta negativa, a resposta é não. Os serviços sociais autônomos não precisam realizar licitações nos moldes da Lei de Licitações e Contratos, tal como o poder público, tal como a fazenda pública, o Estado propriamente dito. Segundo jurisprudência do Tribunal de Contas da União, entendimento do TCU, os serviços sociais autônomos, por gerirem recursos públicos, precisam observar os princípios constitucionais inerentes às despesas públicas, inerentes à administração pública, como, por exemplo, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, mas a partir de então, fica facultado aos serviços sociais autônomos, fica na verdade facultado não, faça um registro de correção aqui, fica na verdade entregue aos serviços sociais autônomos a missão de elaborar regulamentos próprios, regulamentos autônomos próprios que tragam, com base nos princípios constitucionais das despesas públicas, da administração pública, normas específicas de acordo com as realidades de cada um, que coloquem na prática as suas formas de licitar, as suas formas de contratar. Portanto, o entendimento do TCU é que a Lei 8666 ou a nova Lei de Licitações e Contratos, a lei aplicada diretamente aos estados, às estruturas estatais brasileiras, não se aplica diretamente aos serviços sociais autônomos. Eles têm liberdade para editar e publicar regulamento de licitações e contratos próprios com base nos princípios constitucionais. Tá bom? Vamos prosseguir. Existem mais detalhes. Jurisprudência do TCU ainda sobre esse assunto da licitação e dos contratos administrativos. O que nós podemos resumir? Segundo o entendimento do TCU, esses sistemas sociais autônomos, eles também, tais como as empresas estatais, somente nesse ponto, eles se sujeitam a um regime jurídico híbrido. São pessoas jurídicas de direito privado, podem gozar de diversos cenários, diversos institutos do direito privado, mas algumas linhas ficam ali amarradas no direito mais público. Acabamos de citar, não precisa seguir a Lei de Licitações e Contratos, mas precisa seguir os princípios constitucionais da administração pública. Não é mesmo? Outro exemplo que o TCU tem de entendimento. Precisa seguir obrigatoriamente a modalidade pregão, porque existe uma normatização de regência que fala que a administração pública, quando é possível enquadrar a licitação na modalidade pregão, a adoção dessa modalidade é obrigatória. Para os serviços sociais autônomos, segue a mesma lógica da administração pública? De acordo com o entendimento do TCU, a resposta é negativa. Não tem essa necessidade, porque essa necessidade é aplicada diretamente e exclusivamente à administração pública. Outro ponto de destaque é que o TCU já nos colocou que os regulamentos de licitações e contratos podem dar caracteres, especificidades operacionais direcionadas a traduzir a realidade prática dos serviços sociais autônomos, mas não pode inovar no mundo das licitações e contratos, porque compete à União Federal legislar sobre o assunto. E a legislação é a Lei de Licitações e Contratos. Mesmo que os serviços sociais autônomos não sigam necessariamente a Lei de Licitações e Contratos, também não pode, como se legislador fosse, inovar no campo dessa temática, inovar no campo desse assunto. Só a título de referência, peço licença aos senhores e senhoras para citar o acordo do TCU que
expressamente abordou essa matéria. Eu tenho ele anotado aqui. E o acórdão do TCU que citou essa matéria é o 3.195 de 2014, do plenário do Tribunal de Contas da União. Por outro lado, é importante destacar que mesmo dando essa liberdade aos serviços sociais autônomos, o TCU, em determinado acórdão, já determinou que os serviços sociais autônomos não se abstivessem, ou seja, que exigissem a certidão de regularidade de empresas em processo licitatório perante o FGTS. A situação de regularidade das pessoas jurídicas privadas que participam da licitação perante o Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, o FGTS. Né? Por que essa situação? Foi algo extraído de uma interpretação sistemática, vamos dizer assim, teleológica pelo TCU, num julgado específico, em que, mesmo considerando que a norma de regência dessa exigência de habilitação, vamos assim dizer, ela é direcionada especificamente para a administração pública, de acordo com a existência desse regime híbrido, no caso concreto, o Tribunal de Contas determinou que fosse assim exigida, que fosse observada a necessidade de exigência dessa certidão de regularidade perante o FGTS das empresas que participem de licitações e contratos com a administração dos serviços sociais autônomos. O sistema é esse. Parece aparentemente contraditório, mas na verdade a jurisprudência brasileira vai construindo a interpretação que melhor se adequa a esse regime híbrido inerente aos serviços sociais autônomos. Passemos, portanto, a outro tópico de suma relevância do Sistema S. Outro tópico de suma importância para os serviços sociais autônomos é o regime de pessoal. De acordo com o entendimento do TCU e até mesmo as leis de regência dos serviços sociais autônomos, os mais antigos, eu não vou me recordar, não vou arriscar aqui afirmar aos senhores e senhoras. Mas com certeza, a Apex Brasil, a BDI, creio eu, por experiência própria, na lei prevê a realização de contratação de pessoal prioritariamente mediante a realização de processo seletivo público. E qual é a linha de pensamento que traduz esse processo seletivo público? Por que esse nome? Qual é a diferença entre o processo seletivo público e o concurso público? De acordo com o entendimento majoritário do Tribunal de Contas da União, novamente, vejamos que, no âmbito aqui dos serviços sociais autônomos, do ente de cooperação, por envolverem recursos públicos, participação do Estado, nós temos muita jurisprudência administrativa do tribunal que julga as contas do Estado. Tribunal, portanto, administrativo e não judicial, não é mesmo? E aí, vale a pena frisar que, às vezes, temos uma jurisprudência ou outra do Supremo, do STJ, mas aqui, especificamente, eu ressalto o entendimento do Tribunal de Contas da União que os serviços sociais autônomos não estão submetidos à exigência de prévio concurso público, tal como preceitua o artigo 37 da Constituição. Eles têm a liberdade de realizar processos seletivos públicos onde, mediante regulamento próprio, normatiza esse tipo de contratação, observando os princípios constitucionais ligados à administração pública. Portanto, aqui é um formato similar ao que nós conversamos aqui sobre a licitação pública. Sobre a licitação pública. O Tribunal de Contas da União entendeu que aos serviços sociais autônomos é conferida maior liberdade para contratar, uma maior flexibilidade normativa. Então, aquelas regras específicas de concurso público não precisam ser necessariamente observadas, mas sim precisam ser elaborados regulamentos próprios, específicos, e que nas regras desses regulamentos sejam observados os princípios constitucionais da administração pública, os princípios constitucionais ali inerentes a essa questão, principalmente o da impessoalidade, o da moralidade. Assim definiu o TCU. Em julgado, o Supremo Tribunal Federal assim já se pronunciou também. Não obstante ter ressaltado a diferença entre aquelas categorias de Sistema S, né? Os clássicos, aqueles mais antigos, como eu aqui citei aos senhores e senhoras, os mais modernos, com novas feições, precisam ter um controle mais acurado, um controle mais específico. Eles
concluíram os ministros do Supremo Tribunal Federal que essa exigência de concurso público não é aplicável a essas entidades. Vamos prosseguir, portanto, em pontos essenciais dessa nossa matéria. O campo de atuação dos serviços sociais autônomos é o campo delimitado pela lei que autoriza a criação, que, na verdade, coloca os serviços sociais autônomos passíveis de serem criados. Como falamos, alguns serviços sociais autônomos mais específicos possuem campo de atuação específica para um determinado setor. SESC, SENAC, o setor do comércio. SENAI, setor da indústria, por exemplo, né? SEBRAE, micro e pequenas empresas, né? Mas não necessariamente temos só esses serviços sociais autônomos. Temos outros, como falamos. E aí não existe campo de atuação. O campo de atuação é de acordo com a missão finalística. O campo de atuação da Apex Brasil, como citei aqui, por exemplo, é, portanto, o fomento às exportações brasileiras, atração de investimentos e etc., nesse sentido que a lei assim prevê e permite que a agência atue. Portanto, temos aí um campo de atuação em sentido material e não em espaço físico, em delimitação subjetiva, mas sim em delimitação substancial, em delimitação material. E assim, os serviços sociais autônomos vão se regendo de acordo com a sua lei específica e no que tange a esse quesito. Ademais, é importante ressaltar aos senhores e senhoras que o foro dos serviços sociais autônomos é o foro de um particular, uma vez que, se ele tiver em conjunto com a União ou entidade federal, ele ingressará na Justiça Federal, não por ele mesmo, mas por força da presença da União ou da entidade pública federal. Mas se ele estiver na Justiça integrando uma ação judicial, ajuizando ou sendo réu numa ação judicial, sozinho, sem a presença de ente federal ou entidade federal, o foro competente será a Justiça Estadual, a Justiça Comum Estadual. Uma vez que, relembrando, são entidades jurídicas com personalidade de direito privado, não integrantes da administração, que apenas colaboram com o Estado, atuam em paralelo, em cooperação com a administração pública. De acordo com o nosso roteiro de aula, eu creio que aqui nós exaurimos as principais características dos serviços sociais autônomos. Passemos, portanto, para as entidades de apoio. O que são as entidades de apoio? Eu vou pedir vênias aqui para ler a conceituação da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. A conceituação trazida para que melhor possamos conversar, dialogar sobre essas peculiares instituições. Vejamos. São entidades de apoio, são pessoas jurídicas de direito privado, despidas de finalidade lucrativa, que exercem serviços não exclusivos relacionados à ciência, pesquisa, saúde e educação. São instituídas por servidores públicos, porém em nome próprio, sob a forma de fundação, associação ou cooperativa. Podem celebrar convênios com a administração direta e indireta. Pois bem, senhoras e senhores, falamos aqui rapidamente das entidades de apoio. Os senhores já ouviram falar nas fundações que auxiliam as universidades públicas, por exemplo, as universidades públicas federais, não é mesmo? São exemplos de entidades de apoio. Atuam no campo da pesquisa, né, ali do ensino, nessa área, como nós comentamos aqui nesse conceito, e que são atividades não exclusivas, com base em atividades não exclusivas. Isso é um requisito para a atuação desse grupo de entidades, né? Se forem atividades exclusivas, típicas do Estado, somente as próprias universidades, como autarquias que vão poder executar esse nicho, executar esse serviço. Mas em atividades de apoio, atividades não exclusivas, é perfeitamente possível a atuação dessas entidades, nesse campo delimitado, como nós já conhecemos algumas entidades que apoiam universidades federais, não é mesmo? Vamos continuar. Vamos para alguns itens de reforço desse nosso conhecimento sobre essas entidades de apoio. De acordo com esse nosso roteiro, vamos lá. Natureza jurídica das entidades de apoio. Como nós vimos no conceito ainda agora, são entidades privadas, né, pessoas jurídicas de direito privado, que paralelamente a algumas instituições da administração ou alguns órgãos da administração,
atuam no suporte, no fomento, vamos dizer, no apoio da execução de atividades não exclusivas. Verificamos que podem ser constituídas como forma de associação ou fundação, associação ou cooperativa. Temos aqui 3 formatos não empresariais e isso ressalta, portanto, a finalidade não lucrativa dessas instituições. Licitações. Vamos lá. Licitações. Elas precisam de licitar, precisam obedecer à Lei de Licitações e Contratos Administrativos para atuarem? A resposta é não necessariamente. Como muitas vezes é celebrado convênio, são entidades que atuam diretamente na parceria com o Estado, elas precisam observar procedimentos previamente definidos com base nos princípios, como nós vimos para os serviços sociais autônomos. Mas aqui especificamente procedimentos específicos que observem os princípios constitucionais, mas que também deem agilidade às contratações, que deem agilidade às formas de seleção e contratação. Então não precisam necessariamente observar a Lei de Licitações e Contratos. Assim já definiu o Tribunal de Contas da União. O regime jurídico dos servidores públicos dessas instituições. Como vimos, instituições públicas de direito privado, não pertencentes à administração, temos o regime jurídico de direito privado, portanto, seus empregados são seletistas, sujeitos à legislação trabalhista normal, da iniciativa privada. E aqui nós apresentamos as principais peculiaridades das entidades de apoio. Passemos, portanto, as 2 últimas instituições, as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público. O que são as organizações sociais? Com base na Lei 9.637 de 1998, o Poder Executivo pode qualificar determinadas pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam paralelamente ao Estado, fomentando e atuando ali em determinados ramos específicos que o Estado necessita da cooperação particular, necessita da cooperação da sociedade civil. Isso dá a possibilidade do Estado fomentar essa atividade, colaborar com essa atividade, entregar a sua parcela um pouco mais de algumas benesses, entregar um pouco mais de recursos, como nós vamos ver aqui. Permitam-me ler a conceituação do que vem a ser as organizações sociais. Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam direcionadas ao ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação ao meio ambiente, cultura, saúde, conforme os requisitos previstos em lei. As organizações sociais não pertencem à administração, nem direta nem indireta, como nós já conversamos aqui. Portanto, uma característica fundamental, que nós vimos a entidade de apoio, como o próprio nome já diz, vai apoiar atividades e vai executar atividades não exclusivas, não típicas da entidade, vamos dizer, vinculada, da entidade que esteja ali por trás do serviço que lhe é típico, que lhe é exclusivo. Não é mesmo? Atividades de apoio, de fomento, de suporte. As organizações sociais poderão executar essas atividades aqui e, portanto, poderão ter algumas facilidades oriundas, concedidas do Estado, como, por exemplo, cessão de servidores públicos, recebimento de verbas públicas, tudo nos moldes do contrato de gestão. É o instrumento jurídico típico previsto para a regulamentação do relacionamento do Estado e, portanto, do órgão ou entidade supervisora dessa organização social e dessa organização social propriamente dita no exercício de suas atividades, de sua missão, do cumprimento das suas obrigações inerentes a esse pacto, a essa parceria. O contrato de gestão, portanto, é um instrumento jurídico cabível. Nessa linha, temos que o contrato de gestão definirá direitos e obrigações, muito na linha das agências executivas, dos próprios serviços sociais autônomos, como comentamos aqui, serviços sociais autônomos esses que também existem alguns que celebram contrato de gestão. Como nós conversamos, é o caso da Apex Brasil e outras também.
Esses contratos de gestão terão possibilidade de regulamentar metas, plano de ações, direitos e obrigações, indicadores de desempenho, resultados possíveis, diversas situações como essa, inclusive mecanismos de controle, não é mesmo? Faz parte ali de um complexo de relacionamento de parceria entre esses entes e o próprio Estado. A organização social precisa licitar? Eis a questão. Tal como já falamos aqui, na mesma linha. Não necessariamente. Precisa, sim, observar os princípios e editar regulamento que zele pela correta transparência e pela correta aplicação dos recursos públicos, mas não necessariamente precisa seguir a lei de licitações e contratos. O regime jurídico de seus servidores é o regime jurídico seletista, porque também, como dito para as outras entidades, são pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da administração. E, portanto, aqui passamos para as organizações da sociedade civil de interesse público. Os principais aspectos. Vou fazer novamente a leitura do conceito básico desse tipo de instituição. De acordo com a Lei 9.790, de 99, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos como organização da sociedade civil de interesse público pode ser definida como a qualidade que se confere a uma pessoa jurídica, qualificação especial, desculpem, conferida a uma pessoa jurídica de direito privado, não integrante da associação, que atue numa gama de áreas, assim definidas pela legislação como, peço vênias, assistência social, saúde, voluntariado, promoção de direitos e assessoria jurídica gratuita, cultura e defesa do patrimônio histórico e artístico, segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza, ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e valores universais, educação gratuita, defesa do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e econômicos, desenvolvimento de tecnologias alternativas, conhecimentos técnicos e científicos. Não é possível a qualificação especial como OCIP, sociedades comerciais, organizações partidárias, instituições hospitalares, as cooperativas, organizações creditícias, sindicatos e associações de classe, entidades de benefício mútuo, escolas privadas não gratuitas, fundações públicas, instituições religiosas, entidades e empresas que comercializam planos de saúde, organizações sociais, pessoas de direito privado criadas por órgão ou fundações públicas. Não são possíveis. E, nessa linha, o que ofere as organizações da sociedade civil de interesse público? Elas celebram, portanto, diferentemente das organizações sociais, elas celebram termo de parceria. Enquanto lá é celebrado o contrato de gestão, aqui é celebrado contrato de parceria. Esse contrato de parceria permite algumas benesses, mas estabelece algumas regras que formatam essa parceria do Estado com a OCIP. É a sigla, né? Vamos dizer assim, a abreviatura desse tipo de organização. Né? Aqui temos uma concessão pelo Ministério da Justiça através de ato vinculado. Preenchendo o requisito, é imperiosa a concessão dessa titulação. E existem algumas parcerias, algumas benesses, vamos assim dizer, como a dispensa de licitação, facilidades de contratação, dentre outras questões. Aqui estamos, portanto, finalizando a parte teórica da nossa aula. E vamos finalizar com o nosso quiz, o já conhecido questionário. Vamos às perguntas. Primeira pergunta, senhoras e senhores. As autarquias são entidades da administração indireta dotadas de personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia administrativa, criadas por lei específica para o exercício de competências estatais determinadas. Marque a alternativa que não apresenta uma espécie ou equivalente de autarquia.
Vamos lá. Letra A, consórcios públicos. Letra B, agências reguladoras. Letra C, entidades paraestatais. E letra D, conselhos fiscalizadores de profissões regulamentadas. Letra C, entidades paraestatais. Vamos para a segunda pergunta. A entidade de terceiro setor, que é particular, sem finalidade lucrativa, que tenha sido constituída e se encontra em funcionamento regular há, no mínimo, 3 anos, criada para a prestação de serviços públicos não exclusivos de promoção da assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e cultural e do meio ambiente, entre outras, conforme a Lei 9.790 de 99. É denominada, letra A, Serviço Social Autônomo. Letra B, Organização Social. Letra C, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E letra D, Entidade de Apoio. Qual é a resposta certa, portanto? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E vamos, portanto, para a nossa terceira e última pergunta. A respeito da administração pública, assinale o termo que expressa o significado das entidades paraestatais. Vamos lá, senhoras e senhores, estudamos toda a parte histórica e, em linhas gerais, esses conceitos aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver? Letra A. São pessoas jurídicas de direito público que integram a estrutura constitucional do Estado e têm poderes políticos e administrativos, tais como a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. São pessoas jurídicas de direito público, de natureza meramente administrativa, criadas por lei específica, para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade estatal que as criou. Funcionam e operam na forma estabelecida na lei instituidora e nos termos do seu regulamento. Será que é essa? Vamos para a próxima. Letra C. São pessoas jurídicas de direito privado, instituídas sob a forma de sociedade de economia mista ou empresa pública, com a finalidade de prestar serviço público que possa ser explorado no modo empresarial ou de exercer atividade econômica de relevante interesse coletivo. Será? E a última, o que nos restou? Letra D. São pessoas jurídicas de direito privado, que por lei são autorizadas a prestar serviços ou realizar atividades de interesse coletivo ou público, mas não exclusivos do Estado. Qual será a alternativa correta, senhoras e senhores? Vamos à resposta. É a letra D. São pessoas jurídicas de direito privado que, por lei, são autorizadas a prestar serviços ou realizar atividade de interesse coletivo ou público. Como nós vimos aqui, todas as facetas das entidades de cooperação, das entidades paraestatais, mas não exclusivos do Estado. É uma satisfação. Meu nome é professor Marcos Felipe, professor de Direito Administrativo. Tive aqui no programa Saber Direito, uma realização da TV Justiça e encerro nosso curso de 5 aulas com o encerramento da presente. Uma satisfação, um prazer e muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br. Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.